como é maravilhoso poder falar. A gente fica com essa máscara, parece que a gente fica amordaçado. Se a gente olhar daqui, a gente olha, vê todo mundo de máscara, parece que está todo mundo assim, aqueles filmes de terror, todo mundo amordaçado que não pode falar. Mas você ainda pode falar. Atrai a presença de Deus. O culto de terça-feira, a gente também pode sim ter batismo com o Espírito Santo. Deus pode vir revelar os seus mistérios. Deus pode levantar uma profetisa e um profeta aqui, trazendo as mensagens de Deus. Mas nós vamos ouvir hoje a palavra com uma profetisa. Porque eu sempre digo que a minha casa é celeiro de profeta e profetisa. E quando o pastor me deu a autoridade de estar na frente do culto, por que não usar a minha casa? Essa palavra aqui, ela é muito, muito verdadeira. Quando, ali naquele tempo, povo idólatra, todo mundo na maior idolatria. Josué. José foi o que sonhava, né? José foi o sucessor de Moisés, não é isso? Sou muito ruim de nome. E ele disse assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E desde o dia que eu entendi que Deus ele transforma, que Deus restaura, eu sempre digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Domingo foi a Adriele, hoje é a Ana Paula. Quero chamar aqui essa profeta do Senhor, Ana Paula. Minha filha linda e maravilhosa, só tenho filha bonita, bicho, tu é doido. Só trabalhei bem feito. Essa daqui já veio trabalhada, entendeu? Vamos orar. Que Deus venha usar ela tremendamente. Minhas filhas são mulheres de Deus, mulheres que já pregaram encontro, mulheres que ministravam na rua. E por um tempo elas deram uma paradinha, mas agora é o tempo de voltar. É o tempo de se posicionar, é o tempo de pegar os talentos que foram enterrados e colocar tudo assim, ó, Senhor, olha, eu não guardei não, está tudo aqui, multiplicou. Que Deus te use, minha filha. Deus de poder e majestade. Paizinho Santo, a tua palavra fala em Isaías 52, diz assim, ó: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que nessa noite, Pai, tu venha usar a Ana Paula tremendamente neste lugar, que ela diminua e que tu cresça, e que tu venha, Senhor, falar, ó, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito Santo trouxe ao coração dela para nos ensinar, porque doutrina é isso, é o ensinamento da tua palavra, e nós queremos aprender hoje mais, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus, olha, a igreja está bem recheada. Amém. Então, quando foi me dada a oportunidade de estar aqui essa noite, eu confesso para os irmãos que eu fiquei bem nervosa. Eu falei, eita glória, tá bom, vamos lá. A palavra de Deus diz que a gente não tem que dizer não à obra, né? Então, eis-me aqui, Senhor. E pedindo de Deus uma palavra do que eu poderia, o que o Senhor queria falar comigo em primeiro lugar, porque eu queria que uma palavra que falasse em primeiro lugar comigo, para depois eu transmitir para os irmãos aquilo que o Senhor tinha falado comigo. E Deus me levou para uma história de um personagem da Bíblia muito conhecido por nós e que até hoje é lembrado e serve como exemplo para todos nós. E o Senhor me deu Davi, o rei Davi. Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em 2 Samuel, capítulo 11, que nós vamos hoje ver sobre esse pequeno fragmento da história de Davi, que o Senhor revelou no meu coração.
Davi, como a gente sabe, foi um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração totalmente inclinado para Deus. O que mais me admira de Davi era a humildade que ele tinha em reconhecer que ele era humano e que ele era falho, mas que ele estava disposto a servir a Deus de todo o seu coração. E os atributos que tem a Davi são imensos. Ele era um ótimo tocador, ele foi um homem de guerra, e principalmente ele era conhecido por possuir o Espírito de Deus, por ter Deus dentro dele. E nós vamos entrar aqui em 2 Samuel capítulo 11, que conta a história de Davi que comete um adultério e um homicídio. A história de Davi e Batseba. E eu fiquei me perguntando, mas por que, Deus, essa passagem? Mas por que essa passagem me chamou a atenção? Porque aqui, Davi me ensina uma coisa muito importante. Que todos nós somos humanos e somos falhos. Nós estamos nessa terra e nós não somos perfeitos. O único que veio nessa terra e que foi perfeito foi Jesus. Todos nós estamos propensos a errar. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, ele tinha de tudo para ser um homem perfeito, mas ele não foi. E ele cometeu erros. E eu vou trazer essa parte da história, mas eu não quero focar no adultério, na questão do adultério. Eu quero focar na questão da escolha de Davi. Que é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias nós temos que escolher alguma coisa. Todos os dias eu tenho que saber o que eu tenho que comer e eu escolho. Se eu vou dormir ou não vou dormir. Todo dia a gente faz uma escolha, não é? Então, para o primeiro tópico, eu coloquei como vigilância. Então a gente vai ler no capítulo 11, do versículo 1 ao 3, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura, não é esta Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Até aí. E aí eu fiquei pesquisando umas pesquisas, vendo sobre essa mensagem. E muitas pessoas acham que Davi poderia estar num momento frágil. Poderia estar, como eu posso falar? Ele poderia estar vacilante na obra do Senhor, na sua fé. Porque a gente começa assim, que numa época em que todos os reis saíam com seu exército para lutar, Davi resolveu, nessa justa batalha, ficar em casa e descansar. Ele falou: não, dessa vez eu vou mandar o meu comandante, Joabe, para ir lá lutar junto com os meus homens, para eles vencerem essa guerra, essa batalha. E eu, dessa vez, vou ficar em casa. Sendo que era uma época em que todos os reis saíam com seus súditos para batalhar. E Davi resolveu ficar em casa. E aí a gente já tira o seguinte, que Davi estava no lugar onde ele não deveria estar. Ele não deveria estar em casa descansando, aproveitando. Ele deveria estar lá, junto com o seu exército, lutando para vencer mais uma guerra. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós somos assim, né? Deus manda a gente ir numa direção, mas a gente vai para outra. A partir daqui, Davi poderia ter evitado toda uma trajetória ruim da história dele, por causa desse pequeno vacilo que ele deu. O que nos leva ao próximo ponto, que
além dele só assim passar, ele poderia muito bem só passar pelo terraço dele e ver Batseba ali tomando um banho, né, se banhando, se purificando. Ele poderia muito bem só ter passado, né? Porque Davi era homem, Davi era ser humano. Então, obviamente ele ia olhar, porque ele parou ali do seu terraço e começou a olhar a vista. E ele viu ela ali se banhando, e como ele era homem, ele resolveu parar e olhar. Só que ele foi mais além. Ele poderia muito bem só ter passado, ter olhado e ter ido embora. Mas o que ele fez? Ele resolveu parar e ainda perguntar para os seus homens: ei, mano, me diz aqui, quem é aquela mulher ali que está se banhando? Aí os seus súditos disseram: não é esta Batseba, mulher do seu servo Urias? E aí vemos quando os olhos de Davi se fecham. E vamos para o próximo ponto, que nós vamos ler aqui, que é o mesmo capítulo 11, 4 e 5. Que é onde foi que Davi escolheu, onde ele fez a escolha dele. Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Olha a proporção que a escolha de Davi fez. Olha a escolha que ele fez, olha as consequências que ele ia ter. Davi poderia muito bem não ter feito essas escolhas, porque ele não precisava disso. Ele não precisava de mais uma mulher. Ele já tinha 8 mulheres e ainda tinha concubinas ainda. Então ele não precisava disso. Mas ele resolveu ir além. Ele escolheu isso. Ele falou: traga ela para mim. E que mulher naquela época ia dizer não ao rei? Então ela foi e eles tiveram uma relação íntima, e disso surgiu o quê? Uma consequência. Uma gravidez inesperada. Então, meus irmãos, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes a gente passa por cima da vontade de Deus? Quantas vezes a gente escolhe alguma coisa pela vontade da carne? Uma vez me disseram, eu nunca vou esquecer, que aquilo que você mais alimenta é aquilo que prevalece na sua vida. Então, se você alimenta mais a sua carne, é ela que vai prevalecer. Então, Davi fez a escolha dele de trazer ela para si, de entrar nela e de ter e disso surgiu um filho. E agora, como é que ele ia fazer? Sendo que Batseba era casada. E é aí que os olhos de Davi ainda se cegam mais para a mentira. É aí que ele vai se metendo cada vez mais fundo no buraco, onde uma mentira vai levando a outra. Porque os seus olhos espirituais, os seus olhos estavam completamente fechados, estava cego. Ele só queria esconder aquilo que ele fez, porque quem um rei, que era temente a Deus, tomou a mulher de um servo seu e ainda engravidou ela. Então isso era para ele uma coisa horrível, então ele tinha que esconder. Mas como é que ele faria isso? Como é que isso se desenvolveria? E então, eu achei bem interessante Davi. Ele foi muito bem estratégico. Ele pensou muito bem antes de fazer. Então, o que ele pensou? Ele falou: não posso deixar que isso passe a público e que todo mundo saiba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que Joabe traga o meu servo até aqui. Vou convidá-lo a trazer Urias até aqui à minha casa. Então Urias foi até a casa de Davi, foi até o palácio. A intenção de Davi era que Urias fosse para casa, para que ele tivesse uma relação íntima com a sua mulher, e através disso ele nunca desconfiaria que a mulher ficasse grávida de outra pessoa, mas sim dele. Olha como Davi foi estrategista, olha como ele pensou muito bem. Cego pelo pecado, cego
Quantas vezes a gente é assim? A gente pensa antes de fazer. A gente tem a oportunidade de escolher. É essa a questão que eu coloco aqui hoje. A gente tem essa opção. Mas, irmã, é tão difícil. Quando a gente vê, a gente já fez. Eu sei, irmão, que é difícil. Todos os dias, viver nessa terra tem ficado cada vez mais impossível. Todos os dias, o diabo coloca pratos ao nosso redor. Coloca coisas para a gente escolher. Coisas que satisfazem a nossa carne e não o nosso espírito. Que nos levam para longe de Deus. E era isso que Davi estava fazendo. Ele estava se afastando do Senhor. Em nenhum momento eu fiquei pensando, poxa, em nenhum momento Davi pensou em Deus e pensou que aquilo que ele estava fazendo era errado. Que aquela escolha que ele estava fazendo poderia ter consequências muito grandes. E foi isso que aconteceu. Teve consequências tremendamente grandes que levaram toda a sua família, que afetou não só ele, mas como toda a sua família. Então ele pensou assim, se eu trazer meu servo aqui, convencer ele, né, falar com ele, para ele ir para casa, talvez ele vá, né, porque ele não vai dizer que não. Só que Urias não fez o que o rei pediu. Ele não fez o que Davi queria. Ele resolveu falar assim para o rei, mas eu não fui para minha casa ter um momento de descanso, uma relação de prazer com a minha mulher, enquanto os meus irmãos estão aqui, enquanto o exército do Senhor está aqui lutando com uma batalha. Eu não poderia ir para casa descansar enquanto os meus irmãos, os meus amigos estão aqui lutando. Eu não poderia fazer isso com um exército. Então, Davi, poxa, eu fiquei pensando, né? Gente, eu tenho uma mente muito fértil, então o que eu falar aqui vai ser na minha linguagem, ok? Então, aí Davi deve ter ficado assim, desesperado, né? Meu Deus, o cara não aceitou ir para casa, e agora o que eu faço? E aí, Davi, podendo ter reconhecido o erro dele, Davi, eu penso que ele teve inúmeras chances de reconhecer o erro dele. Ele teve inúmeras chances de consertar aquilo que ele estava fazendo. Porque ele teve as oportunidades. Só que ele estava tão assim, né, estava tão desesperado, queria tanto esconder aquilo, que ele não pensou. Então ele só agia para o seu próprio benefício. Então ele chama Urias de volta para sua casa, e lá ele embebeda Urias, para que assim, né, ele voltasse para casa, e mesmo que ele não tivesse uma relação com a sua mulher, ele ia estar embriagado e não ia lembrar. Para vocês verem como é que a gente é, né? Como a gente é inteligente. Ninguém é burro, todo mundo é inteligente. Todo mundo consegue arranjar uma saída para algum problema. Só que nós somos lavados e remidos pelo Espírito Santo por Deus. E nós devemos fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus, aquilo que é certo aos olhos do Senhor. E o que Davi estava fazendo não estava aos olhos de Deus. Só ia levando ele cada vez mais fundo. E só ia puxando ele cada vez mais para o buraco. E aí, não por satisfeito, Urias não foi para casa novamente. Né? Ele ficou, e aí Davi já estava ficando desesperado. O que ele ia fazer? Aí ele pensou o seguinte: já que ele não está fazendo nada do que eu estou planejando, daquilo que eu estou querendo que ele faça, eu vou ter que matar, cometer um homicídio. E foi isso que ele fez. Ele chamou, né, ele mandou, e olha só que irônico, a carta que ele escreveu para Joabe, para o comandante de guerra, né, deles na época, era que colocasse Urias na frente de uma batalha, onde lá ele fosse, né, fosse ceifada a sua vida pelos inimigos. E foi ele, o próprio Urias, que foi levar a carta. Ele estava levando a sentença de morte dele pro comandante lá. Para vocês verem como o pecado, ele só basta uma brechazinha para ele entrar e fazer o estrago. E foi isso que ele fez. Ele levou essa carta para lá, e lá
Joabe leu, foi para a guerra com um exército, e lá ele colocou Urias na frente, né? Assim, na frente do batalhão, e lá Urias foi ceifada a vida dele, e ele foi morto. E aí, quando eles chegaram, Joabe manda uma carta para o rei, por um mensageiro, e lá ele leva essa carta para Davi, e lá ele sabe que Urias morreu. Para vocês verem a proporção que a escolha de Davi tomou. Como eu disse a vocês, ele teve inúmeras chances de dizer não, aquele erro ele poderia ter evitado. Lá no começo, quando ele resolveu ficar em casa e descansar. E quantas vezes a gente não é assim? A gente diz, não, Senhor, eu já estou cansada, eu já fiz muito, eu estou cansada, tem outros irmãos para fazer. E a gente fala assim, não, vou tirar um tempo, vou ficar descansando. E é nessa pequena brecha, se você não vigiar, é aí que o inimigo entra e leva tantas vidas que a gente já conheceu, que a gente já viu dentro da igreja, que fazia parte de ministérios, que era pastor, que era diácono. E por causa de uma pequena brecha, foi levada a vida lá e até hoje está no mundo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, nós temos que ser vigilantes, sabe? O mundo está aí oferecendo várias coisas para a gente. Irmão, eu sou jovem e a gente vive num mundo onde tem tantas coisas surgindo, tantas novidades para jovens, até mesmo para senhor, para senhoras, para idosos. O mundo está chamando a gente, mas não é o mundo que tem que influenciar a gente. É a gente que tem que influenciar o mundo. É a gente que tem que sair dessas quatro paredes, ir lá para fora e falar da palavra de Deus. Quantas pessoas estão precisando apenas ouvir? Isso é uma escolha que a gente faz. E por causa dessa pequena brecha, e por causa dessa decisão que Davi fez, como eu disse, ele levou toda a ruína para a família dele. Não atingiu só ele. Porque Deus, Ele perdoa o pecador, Ele perdoa. Ele perdoa o pecado, mas sabe o que nós não temos o livre-arbítrio? É das consequências. Tudo que a gente escolhe, tudo que a gente faz, tem uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. E a gente sabe disso. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente escolhe uma coisa, a gente já sabe o que mais ou menos vai surgir dali. E Davi sabia, desde o princípio, que aquela escolha, que aquela decisão ia levar ele para consequências ruins. E nós vemos aí, ele primeiro resolveu trazer Urias, né, com conversinha para ele, vai para casa, vai lá, vai descansar com a sua mulher, mas aí Urias foi perseverante, foi fiel, disse, não, eu vou ficar e vou lutar junto com o meu povo, para nós vencermos essa batalha e trazer mais uma vitória para o nosso rei, e para o nosso reino. E não, aí, como eu disse, não por satisfeito, ele vai, Davi, e embebeda Urias, para ele voltar para casa e não se lembrar do que aconteceu. Mas também não deu certo. E por último, ele tem a estratégia, ele pensa em cometer um homicídio e comete, e acaba se realizando. Deus sabia da intenção do coração de Davi, desde o começo. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí a gente pode ver o quanto o poder está nas nossas mãos. O quanto Deus pode nos ajudar a escolher. Eu sempre, em alguma decisão, até nas coisas mínimas, eu peço para Deus, eu falo, Senhor, eu tenho que fazer isso. É para mim escolher isso, o Senhor me ajuda. O Senhor, até nas mínimas coisas, gente, Ele está ali para nos ajudar. Ele está ali para dizer, meu filho, eu estou contigo, eu vou segurar a tua mão. É por esse caminho que tu tem que ir. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o nosso guia. Para montar alguma coisa, para montar algum móvel, alguma coisa nova que você compra, você precisa daquele manual, né? Para montar. E é assim, a Bíblia, para a gente montar nosso caráter, para a gente montar a nossa vida,
Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. A Bíblia o que mais fica maravilhada é que a Bíblia foi escrita milhões de anos atrás, quando a gente nem sonhava em existir. E até hoje ela fala conosco. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Eu já li Gênesis 500.000 vezes, mas toda vez que eu leio Gênesis é uma coisa diferente. É um pensamento diferente, é uma ideia diferente. Mas por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E trouxe, como eu disse a vocês, trouxe consequências muito graves para a vida de Davi. Como exemplo, Davi e Batseba, por causa daquele pecado, por causa daquela negligência, eles acabaram perdendo o filho que estava prestes a vir ao mundo, né? Davi, por meio no capítulo 2 Samuel, capítulo 12, fala sobre a profecia que foi entregue para Davi. Ele pensou que, talvez, ele falou assim, já que Urias está morto, né, já que está tudo acabado, passou os tempos de luto de Batseba, Davi pegou ela como esposa. E ele pensando assim, né, acabou tudo, acabou, já era, ninguém vai descobrir, né, ninguém vai descobrir que isso aconteceu antes do casamento. Então, tudo certo. Mas é aí que está, como a gente sempre escuta. A gente pode esconder tudo dos olhos dos homens, mas tem um olho que a gente não esconde, que é o de Deus. Que Ele é onipresente, que Ele está em todo lugar. Não importa o que a gente faça, aonde a gente esteja. Por mais que a gente ache assim, cara, ninguém está me vendo aqui. Minha mãe não está me vendo, meu pai não está me vendo, meus amigos não estão me vendo. Ninguém vai me julgar. Mas tem um olho lá em cima que tudo vê e que tudo olha. E que uma hora tudo que está oculto será revelado. Não é verdade? Assim que diz a palavra do Senhor, tudo que está oculto será revelado. Então, naquele momento Davi não vai passar despercebido. Eu acho que em nenhum momento na cabeça de Davi passou Deus assim, né? O que Deus poderia estar pensando dele naquele momento? E aí foi. Só que por meio do profeta Natã, que Deus falou assim, vai até meu servo Davi, que eu tenho uma profecia para entregar. E Natã foi, né, obediente, foi lá e foi falar com Davi. Que eu queria até ler com vocês, que ele contou uma história para Davi, que está lá em 2 Samuel capítulo 12. Capítulo 1, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu corpo bebia. E dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque... cadê? E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul.
E te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Então, Natã contou essa história para Davi, onde tinha um rico com muitas ovelhas, com muitas vacas, era abundante, e tinha um servo pobre, que só tinha uma cordeirinha, que ele criou como se fosse uma filha. E aí veio um viajante para esse homem rico, e esse homem rico, podendo pegar uma das suas ovelhas, uma das suas vacas, para fazer um guisado para o homem, para o visitante, ele resolveu pegar de quem? Daquele pobre, que não tinha nada, que só tinha aquela ovelhinha para ele. Pegou dele, fez um guisado, serviu para o viajante. E o que Davi fala? Vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. E aí Natã fala, é você esse homem. É você esse rico, que pegou a única cordeirinha que o servo tinha, pegou para si, ainda matou e serviu para o outro. Olha que tremendo que Deus usou, que Deus revelou para o profeta Natã, para ele revelar para Davi. Que Davi pegou a única coisa que Urias tinha e pegou para ele. E ainda tirou a vida do outro. E Davi falou, digno de morte é o homem que fez isso. E aí nós podemos ver, a partir daí, Davi poderia enxergar quais seriam as consequências, porque revela, o profeta Natã continua revelando para ele, que diz assim, ó, no capítulo 9, versículo 9 do capítulo 12. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Vocês estão vendo o tamanho da consequência que cairia sobre a vida de Davi, e não só sobre ele, mas sobre a sua casa? Vocês podem ver o que uma escolha pode fazer? O que uma escolha ruim pode trazer para nossas vidas? Às vezes, muita gente se questiona, mas por que Deus isso está acontecendo comigo? Mas por que Deus acaba culpando até Deus? Mas às vezes os culpados somos nós mesmos. Nós mesmos fazemos isso a nós. Né? E a gente às vezes quer culpar a Deus porque isso, porque aquilo, porque que isso só acontece comigo. Porque a Bíblia é clara. Tudo que se colhe, tudo que se planta, colhe. É a lei da semeadura. Então, aquilo que Davi plantou, ele ia colher. E ele acabou colhendo. Ele perdeu o filho com Batseba, como eu disse a vocês. E isso entristeceu muito o coração de Davi. E não só dele, mas como de Batseba. Mas antes dele perder o seu filho, ele disse assim no capítulo 12, no versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, a partir daquele momento, Deus entregou a profecia para Davi, que toda a sua casa que da sua casa não se apartaria a espada e que seu filho viria a morrer.
Imagine como é que é receber uma notícia dessa. Eu fico pensando, eu não sou mãe, né, mas eu fico pensando como é que deve ser receber a notícia de que você ia perder um filho. Mas Davi não questionou, porque ele sabia que ele tinha errado. A partir daquele momento ele soube, Deus, eu pequei contra ti. Então ele já sabia das consequências que ele sofreria. E aí veio a morte do seu filho, né? E ele passou, enquanto seu filho ali lutava para viver, ele orava. Ele passou 7 dias orando pela vida do seu filho, incansavelmente, né? Pedindo a Deus para que Deus salvasse o filho dele. Ele ficou ali orando, ele ficou jejuando, ele não tomava banho, ele não comia, ele não fazia nada, ele ficou ali naquele canto. Os seus servos perguntando, mas por que ele não vem para comer, Senhor? Por que o Senhor não vem para comer? Por que o Senhor não sai daí? Mas não, Davi, ele passou todos aqueles dias orando pela vida do seu filho. Clamando pela vida do seu filho. Só que aconteceu o que o profeta já tinha falado para ele. Deus levou o seu filho. E aí Davi poderia muito bem, a partir dali, ter declinado ainda mais, né? Poderia ter se afundado cada vez mais. Mas não, é aí que me chama a atenção. Ele se levantou. Ele se levantou e ele disse, agora sim, eu vou tomar um banho, eu vou comer e vou continuar adorando a Deus. Em nenhum momento ele culpou o nosso Deus por causa daquela consequência, porque ele sabia que quem fez aquilo tinha sido ele. Ele que tinha escolhido aquilo, não o Senhor. Então, ele não se afundou naquilo. Ele poderia muito bem, daí em diante, poderia ter feito coisas, né, ainda que prejudicassem ainda mais ele, mas ele resolveu, no meio daquela consequência que ele sabia que era dele, no meio daquele desafio, no meio daquele momento de tristeza, ele disse que ainda ia continuar adorando a Deus. Porque se Deus fizer, que nem aquela música diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Não é assim que aquela música diz? E realmente, tudo pode vir sobre as nossas costas. Às vezes a gente está dizendo, meu Deus, eu não aguento mais. Está sendo muito difícil, tá difícil, está quase insuportável de levar. Mas aí é aí que Ele continua sendo Deus ainda mais. Ele continua ali, Ele continua segurando a tua mão. Ele só precisa de um coração arrependido. Era isso que Ele queria de Davi. E ali Davi, no capítulo 12, aqui como nós acabamos de ler, ele reconheceu, ele nem precisou de muito, porque Deus sabia do coração arrependido. Naquele momento ele sabia que Davi tinha se arrependido do que ele fez. Naquele momento ele sabia que Davi tinha realmente um coração quebrantado, um coração arrependido. E às vezes é só isso que Jesus precisa, é só isso que Deus precisa da gente. Ele só precisa de um coração que esteja disposto a dizer, Senhor, eu errei, me perdoa, me ajuda a não cometer mais esse mesmo erro, me ajuda a caminhar contigo, a crescer, a sair mesmo do comodismo, a sair disso. Porque Ele está disposto a pegar a nossa mão e dizer, vem minha filha, vamos caminhar juntos. Ninguém nessa vida está só. Ninguém nessa vida está sozinho, porque Deus está com a gente. Em todo momento Ele está dizendo ali, Ele está ali do teu lado. Quando parece que o mundo está virando as costas para a gente, Ele está ali dizendo, não, eu estou aqui contigo. Eu só preciso que tu entregue nas minhas mãos, para que nós possamos fazer isso juntos. E ali, eu vejo que é ali que ele pega a mão de Deus e diz, vamos caminhar juntos. Ele se levanta e começa a adorar a Deus diante das circunstâncias ruins, mesmo diante das circunstâncias maus que ele estava passando, que era a perda de um filho. Eu não sei o que é perder um filho, porque eu não sou mãe. Mas quem é mãe, quem é pai aqui, com certeza não quer perder seu filho. Por mais que seja qualquer tipo de filho, aquele que mais te traz prejuízo, aquele que mais te dá dor de cabeça. Mas mesmo assim, é um filho, saiu de dentro
de você. Deus gerou ali dentro de você. Então eu imagino o quanto deve ter sido sofrido, o quanto deve ter sido doloroso, tanto para Davi quanto para Betseba. Enquanto aquele momento foi ruim para eles. E não foi só isso, as consequências que Davi sofreu, não foi só a perda do seu filho, mas como o profeta falou, a espada jamais se afastaria da casa de Davi. E Davi sofreu e vivenciou isso com seu filho, Absalão, que acabou matando seu irmão Aminon, por ter violentado a sua irmã Tamar. E a partir desse momento, ele começa Absalão começa a nutrir coisas ruins, sentimentos ruins contra o seu próprio pai. Por quê? Porque Davi não se posicionou. Enquanto ele soube dessa história que a sua filha tinha sido violentada pelo seu outro filho, ele se resguardou, ele não falou nada, ele não se posicionou, ele se calou. E isso criou como eu posso falar, isso criou uma angústia tão grande dentro de Absalão, que ele se isolou por 2 anos, não demonstrou nada para ninguém, não fez nada. Mas aí, ele só estava tramando aquilo que ele ia fazer. Ele estava só escolhendo aquilo que ele ia fazer. E um belo dia ele volta, está tendo uma festa lá em Israel, onde está todo mundo, né, animado, se divertindo. Ele vai lá, chama Aminon, e lá ele mata o seu próprio irmão. E aí a gente pode ver claramente as consequências daquele pecado de Davi lá atrás com Betseba, onde o profeta falou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. A gente vê um irmão matando o outro, um irmão violentando uma outra irmã, além de também o seu outro filho, querer tomar o lugar de Salomão, né? De querer tomar o reinado que já tinha sido decretado que seria de Salomão. Nós vemos outro filho tentando novamente contra a vida de outro irmão, tentando tirar ele de linha. Então a gente vê o quanto não só Davi, mas não só sobre ele, mas como toda a sua casa sofreu junto com ele as consequências daquela escolha lá no passado que ele fez. Então a gente pode ver o poder das consequências, o poder da nossa escolha. Irmão, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente pode escolher o que a gente quiser, mas a gente não está isento de receber as consequências disso. Assim como Davi. Davi reconheceu que ele era um pecador. Ele pediu perdão do Senhor. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Mas mesmo assim, ele sofreu aquilo que ele escolheu. Porque, como eu disse a vocês, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, se eu planto mal, eu vou colher o quê? O bem? Não, eu não vou colher o bem, eu vou colher o mal. Mas se eu planto bem, eu vou colher o bem também. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Por mais que demore, mas a gente vai colher. E Davi colheu. Nós vemos claramente aqui, nessa história, nessa pequena história de toda a trajetória de Davi, o quanto ele colheu, né? Mas Deus ia honrar ele ainda grandemente. Nós vemos o quanto ele sofreu. Eu imagino que toda essa trajetória dele depois desse acontecimento do pecado que ele fez com Betseba, foi uma trajetória bem intensa, foi uma trajetória bem complicada, mas ele se manteve firme e forte no Senhor. Ele falou e ele teve a convicção que Deus estaria com ele naquele lugar. Por todo lugar que ele passasse, ele se manteve firme, ele se manteve fiel. Ele era humilde de reconhecer que ele teve errado, mas que ele ia consertar aquilo.
E aí a gente entra aqui no último tópico que eu coloquei, que é a bênção do perdão. E Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, depois que ele passou tudo aquilo, depois que aconteceu tudo aquilo com ele, Deus abençoou ele com um novo filho. E esse filho seria conhecido por ser também um dos maiores reis de Israel, aquele que construiu o templo do Senhor, o grandioso templo do Senhor, e também conhecido por ser um dos homens mais sábios que existiu na terra. Olha que bênção Davi recebeu, porque Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O teu erro, o teu pecado, o nosso pecado, ele não define quem a gente é, ele não define a nossa história. É o Senhor que define a nossa história. A partir daquele momento que ele morreu, que ele entregou a vida dele, que entregou a vida do filho dele, para pagar o meu e o seu pecado, que ele comprou o meu e o seu pecado. Aquele momento ele escreveu uma nova história para todos nós. Então o meu erro, o meu passado, o seu erro não define quem você é. Você vai sofrer as consequências da sua escolha? Vai, é inevitável. Mas daquele momento você pode sair ainda mais forte e ainda mais fortalecido na fé com Deus. O seu relacionamento pode ser ainda mais estreito, a sua intimidade pode ser ainda mais estreita com Deus. O profeta Jeremias também fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus com a gente. Gente, eu fico impressionada com o amor de Deus com a gente. Mesmo a gente cometendo tantos erros todos os dias, mesmo a gente sabendo o que é errado, mas a gente ainda vai lá e faz às vezes, Deus ainda tem a compaixão, a misericórdia de dizer, ele só precisa de um coração arrependido. Ele só precisa disso, ele só precisa que a gente dê o primeiro passo e diga, Senhor, eu não quero mais isso, eu me arrependo, eu não quero, eu peço perdão. E é só isso que ele pede. Gente, Jesus é tão educado, ele é tão maravilhoso que ele pede para entrar no seu coração. Ele pede para conversar comigo. Então a gente vê o tamanho da grandeza de Deus aqui. Deus é tão maravilhoso, ele faz tudo na hora e no momento certo. Nada nele tarda, nada dele falha, porque ele é perfeito. Então, tudo que acontece na nossa vida, debaixo do céu, tudo tem um propósito. Então, se você passa por algum problema, se você passa por alguma dificuldade, que a gente ainda vive nessa terra e a gente só vai ser completamente livre disso quando a gente estiver arrebatado lá no céu, a gente ainda aqui nessa terra, a gente ainda vai sofrer, infelizmente. Mas a gente tem um amparo. A gente tem alguém para dizer, segura na minha mão. Um Deus que não falha. E Ele está ali para dizer para a gente que está conosco. E, por um lado, a gente vê essa história. Eu trouxe essa parte da história de Davi para mostrar para a gente como ele era falho, como ele era ser humano, o quanto o pecado cegou ele. Mas que também, por outro lado, nos dá a lição de um coração arrependido, de um coração totalmente voltado a Deus. Esse era o diferencial do rei Davi. Um rei que foi muito, muito conhecido, um rei que foi muito aclamado, um rei que é um exemplo para todos os reis que vinham em seguida dele. E eu quis trazer isso para todos nós, para mostrar o quanto nós somos propensos a errar, mas que também nós somos propensos a acertar. O quanto nós temos que ter a coragem de dizer, Senhor, eu pequei, mas eu estou disposto a reparar isso, eu estou disposto a ter uma nova comunhão contigo. E Davi foi muito abençoado, gente. Ele recebeu a graça do perdão de Deus.
E além disso, ainda recebeu uma bênção nova. Ele recebeu um filho. Novamente um filho. Aquele que ele perdeu, aquele que ele chorou, que ele clamou, que ele pediu pela vida dele, que foi tirado dele, mas que o Senhor deu novamente. E ainda deu um rei digno de construir o templo do Senhor, um rei digno de ser considerado um dos reis mais sábios da história. Olha como Deus foi ainda tremendo com Davi, porque Deus, ele é assim, como eu disse, ele tem misericórdia pelas nossas vidas, ele tem misericórdia pela minha e pela sua vida. Amém? Então, que nós possamos ser como Davi, um coração arrependido, um coração prostrado, que tinha um coração totalmente inclinado a Deus, que estava disposto a aceitar tudo aquilo que o Senhor ia fazer com ele, mas que ia passar, ainda assim que fosse dificuldades, ia passar adorando a Ele. Amém? Glória a Deus. É isso que eu tenho para falar para todos nós hoje, e eu espero que o Senhor tenha falado com cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Que bom, amados. Tem uma jovem já ministrando a palavra do Senhor. Que todos os jovens que estejam aqui queiram também estar ministrando aqui, tá, amados? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, amados? Vamos ficar em pé para a gente encerrar, mas antes de a gente encerrar, uma coisa que eu estava notando é que se nós, amados, formos pessoas que antes de a gente cometer alguma coisa, a gente pensar, sermos preventivos, essa é a palavra. Nós precisamos ser preventivos, porque se Davi tivesse se prevenido, não tivesse ocioso na sua casa, tivesse trabalhando, fazendo a obra, né? Fazendo a obra de Deus, porque a obra, irmãos, qual é a obra que Deus quer que a gente faça? É obedecer a Ele, né? É fazer a vontade dEle. A obra de Deus é fazer a vontade dEle. Então, se Davi tivesse feito a vontade de Deus, talvez, eu creio que a vontade de Deus era que Davi estivesse lá na guerra, lá junto com os seus súditos, os seus guerreiros, mas ele não estava. Então, eu vejo que ele não estava naquele momento fazendo a vontade de Deus. Então, quando o homem não faz a vontade de Deus, ele está propenso a enveredar pelo esse caminho que Davi enveredou, não é isso? Então, eu quero, essa palavra foi muito oportuna, muito boa, que a gente possa ser preventivo, amado, preventivo, pensar antes de fazer, sentar antes com Deus e perguntar dele, se é isso, qual é a tua vontade na minha vida? Porque às vezes nós queremos fazer tanta coisa para Deus, mas será que Deus quer que a gente faça aquilo? Será que é a vontade de Deus que eu faça? Então às vezes a gente confunde, porque vai ter muita gente naquele dia lá, que Jesus vai dizer que alguém vai chegar com ele e vai dizer, olha Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Aí Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Então muitas das vezes a gente faz tanta coisa, a gente trabalha tanto, né? E dizendo que é para Deus, e às vezes nem é para Deus. Às vezes a gente faz, né? Tem pessoas que fazem e às vezes querem aparecer. Então esse trabalho Deus não recebe, né? Jesus certa vez ele disse, os discípulos foram comprar comida, e quando eles voltaram, ofereceram para Jesus, e Jesus disse, não quero não. E eles disseram, será que ele já comeu? O que aconteceu? Aí Jesus viu o que ele estava falando, ouviu o que ele estava falando, e disse, a minha obra é fazer a vontade de Deus. Então a obra, irmãos, que Deus quer que a gente faça, é fazer a vontade dele, mas às vezes a gente quer fazer a nossa. Às vezes a gente trabalha tanto, e a gente às vezes se afadiga, e aquilo não é para Deus, às vezes é para o homem, né? Vê a Marta lá, Jesus chegou lá,
E a Marta correu lá para fazer comida e tudo, e reclamou porque Maria estava ouvindo Jesus ali falar. Aí reclamou: Senhor, olha só, minha irmã, por que ela não veio me ajudar? O que Jesus respondeu para Marta? Marta, tu estás trabalhando muito, tu estás afadigada, tu estás muito ocupada, mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ela está ouvindo Jesus, ela está ouvindo a palavra dele, ela está ouvindo Jesus falar. E lá na frente você vai ver que Maria, a mesma Maria que estava lá aos pés de Jesus, quando Jesus estava para morrer, ela ungiu os pés de Jesus, e depois ela ungiu a cabeça de Jesus, porque eu creio que naquela hora que Jesus estava falando lá para ela, quando ela estava aos pés de Jesus, e Marta estava ocupada, trabalhando, Maria estava ouvindo Jesus para fazer a vontade dele. Então que a gente possa, irmãos, entender que às vezes a gente trabalha, mas às vezes não é para Deus, às vezes é para nós mesmos, e aí o Senhor não recebe. Mas quando nós estamos fazendo a obra de Deus, ouvindo Ele, ouvindo o que Ele tem para nós, a vontade dEle na nossa vida, Ele vai receber. Então, que a gente seja preventivo, que a gente não deixe, não fique ocioso, sem fazer nada para Deus. Precisamos fazer a obra de Deus. Então a obra de Deus é fazer a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a igreja? É que a gente pregue o Evangelho, que a gente ganhe almas para o seu reino. E quando nós estivermos ocupados fazendo isso, fazendo a vontade de Deus, nós não vamos ter tempo, como Davi teve, para pecar. Tá bom, amados? Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo o Senhor. Eu queria só reforçar aqui, irmãos, que a gente está no período ainda da pandemia, tá? Nós não estamos livres. Tem gente aí adoecendo, tem gente, por exemplo, naquela rua dali de trás que eu morava, que a Covid está acometendo pessoas ali da rua São Luís e várias outras ruas, tá, irmão? Então vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel, tá? Não vamos nos descuidar, não acabou, não tem vacina, não vamos estar aí, não, o Senhor me guarda sim, mas eu preciso também fazer a minha parte, tá bom, irmãos? Máscara, não esqueça. Tá, traga sua máscara, não entre aqui sem máscara, não entre, aliás, em qualquer outro setor, qualquer outro supermercado, loja, escola, em algum outro local sem máscara. Leve a sua máscara, se resguarde para que a gente possa vencer esse momento difícil, tá bom, amados? Glória a Deus. Vamos orar então agradecendo o Senhor, amém? Quanto decide de oração se manifeste, aí vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Senhor, que eu creio, Senhor, que nós sentimos, Senhor, a tua presença, nós sentimos a tua Shekinah nas nossas vidas, e a tua palavra que veio, Senhor, completar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Queremos ser pessoas preventivas, Pai, não queremos ser pessoas que ficam ociosos, Senhor. Em vez de nós estarmos fazendo a tua vontade, fazendo a tua obra, nós estamos ociosos sem fazer nada. Não queremos ser assim, Pai, queremos ser diferente, queremos estar ocupados, Senhor, fazendo a tua vontade. Não queremos estar trabalhando, Senhor, sem ser mandado por ti, mas nós queremos estar fazendo a obra, trabalhando conforme a tua vontade, dentro da tua vontade, para que nós sejamos, Senhor, abençoados, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, reconhecidos não pelo homem, mas pelo Senhor, Pai. Agora nós queremos te agradecer por tudo que tu fez aqui nesta noite, por tudo, Senhor, que tu vai realizar ainda na vida dos meus irmãos. Quero te pedir que tu abençoe todos os meus irmãos, Senhor, que vieram nesta noite, todas as minhas irmãs. Queremos te agradecer pela vida dos ofertantes, dos dizimistas. Eu quero profetizar, Senhor, toda sorte de bênção na vida dos ofertantes, dos dizimistas, que tu continue abrindo porta de emprego, mesmo no momento difícil que nós estamos vivendo. Eu sei que tu é um Deus poderoso, que o Senhor muda a situação, e se aquele que está desempregado, Senhor, tu vai abrir uma porta, Senhor, e esse irmão, essa irmã vai contribuir, vai te honrar, Senhor, porque é assim que tu faz, Senhor, para que a gente te honre, Pai, para que a gente realmente ajude, Senhor,
na tua obra, para que o teu reino seja expandido na terra, Pai. Multiplica as suas finanças, multiplica as suas dispensas, Senhor. Derrama bênçãos sem medida sobre a vida de cada irmão. Vai curando, Senhor, aqueles que estão enfermos, irmão Daniel. Vai curando, meu Deus, o esposo da irmã Janete. Vai curando, meu Deus, aqueles que estão enfermos, que nós não sabemos, que não vieram. Senhor, as pessoas que moram ali naquela rua São Luís, que estão sendo acometidas pela Covid, vai repreendendo, vai extirpando da vida daquelas pessoas e vai curando, tudo para a honra e a glória do teu nome. Agora nos despede em paz para os nossos lares, guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Abençoa, meu Deus, os nossos jovens ainda, fortalece, continua usando, capacitando, levantando mais jovens, jovens profetas, Senhor, para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Morro 3, do Morro 4, da área 300, não só hoje, mas para todo sempre. 1, 2, 3 e... Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.